Quanto custa para o seu escritório perder todos os meses 50 ou mais de 100 mil reais em leads que podem estar parados no seu CRM, pode estar no WhatsApp ou pode estar em planilhas que estão desorganizadas? Hoje eu vou mostrar como escritórios de advocacia saíram do caos comercial e estruturaram de verdade o que eu chamo de CRM jurídico inteligente. E com isso pararam de perder contratos, reduziram muito o trabalho manual da equipe e deixaram de ter advogados digitadores. E com isso conseguiram ter mais visibilidade para os sócios. Bom, aqui eu vou mostrar alguns exemplos. Por exemplo, nós temos aqui uma auditoria de diagnóstico, onde a gente inicia os trabalhos para a gente fazer uma redução significativa de contratos perdidos, ter mais visibilidade e aumentar mais as chances de conversão em até 4 vezes. Tá? Mas tudo isso aqui é pensado dentro do projeto que se apresenta. A gente precisa fazer uma análise do escritório, aonde ele está perdendo produtividade, aonde o CRM dele não está sendo produtivo e com isso aplicar estruturas que façam com que ele seja mais produtivo, mais para a equipe e consiga ter mais retorno nisso. A gente tem fluxos pensados para poder sair do gargalo e fazer com que isso avance. A gente tem a parte de auditoria estruturada para poder manter isso, mas isso é feito uma análise em cima de cada ponto disso. Um outro ponto é você ter pipelines bem organizados e definidos, não deixar pipelines corridos, porque eu vi muitos CRMs aí como sendo utilizados em caixas postais. Você tem CRMs que a pessoa cria diversos pipelines e não sabe trabalhar com aquilo dali. Não faz uma correlação entre um pipeline principal e a sua cadência que tem que ter para os outros pipelines. Passando aquele lead, fazendo com que aquele lead se movimente dentro dos pipelines através de uma ordem e também com campos que sejam de preenchimento obrigatório, porque senão ele não funciona desse jeito. Você vai ficar com um card ali colocado, não tem informação nenhuma e vira um caos depois para saber como é que aquele lead está avançando. Então aqui a gente tem um exemplo de um cliente que eu peguei onde ele tinha 15 pipelines que eram usados como caixas postais. Os cards estavam sendo jogados ali dentro e não tinha nenhuma correlação. Tinham pouquíssimas automações funcionando nisso e isso aqui não tinha eficiência nenhuma. E depois da organização a gente conseguiu passar, como vocês podem estar vendo aqui, a gente conseguiu passar para só 5 pipelines bem organizados, bem estruturados e lógico com uma automação toda por trás. Aqui nessa parte de mapeamento que é feito dentro do Pipedrive ou de qualquer outro CRM, tá? Eu me espelho muito no Pipedrive, né? Porque ele tem uma facilidade muito grande, mas os outros CRM também se aplicam. Então aqui a gente vai ter análises realizadas dentro do Pipedrive, no caso dentro do CRM, para poder trazer uma organização maior com travas, com campos obrigatórios, com ações que precisam ser pensadas para poder evoluir mais o seu comercial e manter ele mais produtivo. Por isso que a gente reorganiza o CRM com verbos de ação, não deixar ele de uma forma que fique só o card ali dentro de uma etapa que não tem uma definição. Então isso precisa ser muito bem pensado. Quando reorganizamos o CRM em pipelines em etapas claras, o tempo de resposta cai de às vezes semanas e de horas para minutos. A equipe para de agir como digitadores de luxo e os sócios passam a ter mais controle sobre qual etapa e qual oportunidade está mais travada. Aqui no pilar 7, você tem aqui fluxos que são pensados para fazer justamente isso, para enriquecer esse lead e manter ele sempre atualizado e movimentado dentro do fases, dentro do pipeline. Mas isso é uma automação externa. Também existem automações internas que fazem a movimentação do card se for necessário. Então é um conjunto. Então, esses daqui, eles fazem um enriquecimento. Eles trazem essas informações de fora, colocam dentro do card daquele processo. Tá? É uma coisa que eu vou explicar mais para frente. Mas isso daqui também funciona dentro do próprio Pipedrive ou dentro de qualquer outro CRM com automações internas. E a grande maioria dos escritórios pensa que precisa trocar o CRM, ou então colocar um outro tipo de CRM, ficam trocando ou pulando de apps para lá e para cá, mas não é isso. E também colocar mais leads para dentro do CRM, para dentro da operação, não vai resolver a situação. Só vai aumentar o caos, porque você vai ter uma quantidade maior de leads e não vai ter o trabalho de ter uma organização pensada para poder fazer com que esses leads avancem e perdendo cada vez mais oportunidades. E por isso que é um problema, o problema real é que não tem uma organização, uma estrutura pensada, né, uma arquitetura pensada num CRM jurídico. Aqui no pilar 4, a gente tem aqui a organização de funis. Tudo isso aqui foi pensado de uma forma para poder fazer com que o card ele ande de funil em funil, no caso de pipeline em pipeline. E que isso aqui tem uma ordem.
Atrás disso daqui você tem vários campos que estruturam o card e faz com que ele tenha informações que, através de automações estruturadas, tanto internas quanto externas, fazem com que ele seja enriquecido, ande dentro do pipeline. Aqui você vê também os campos que são obrigatórios. Aqui do lado você está vendo obrigatório, importante, tudo isso aqui obriga com que a pessoa que esteja lidando com o pipeline, ela faça o preenchimento obrigatório na hora que um card passa de uma etapa para outra. Hoje eu vejo muito assim, o comercial dos escritórios, né, como um cemitério de leads, tem muitas informações ali dentro, uma quantidade absurda de dados que ninguém consegue às vezes se entender, e quando o sócio pergunta como é que está determinada ação, como é que está determinado lead, como é que está andando, as coisas não têm uma visibilidade. Isso fica complicado para todos os sócios, para todos os advogados, todos os gestores jurídicos tratarem isso de uma forma que tenha agilidade, facilidade e visibilidade dos dados. E você tendo uma arquitetura correta, bem estruturada, você consegue apurar esses leads e conseguir ter uma tratativa melhor em até 3 vezes mais do que naturalmente se coloca por aí no mercado. Então você consegue ter uma visibilidade e ver a estrutura andando, ver os leads e os cards sendo preenchidos com dados, com mais informações. Sem precisar gastar mais com anúncio ou ter que contratar mais gente, é só você saber tratar a base que existe internamente já ali dentro do seu negócio. E com isso você acaba assim, eliminando com o retrabalho, né? Aquela coisa de ter milhares de planilhas, um monte de gente tratando com vários leads de uma forma assim desorganizada, só cria um caos. Por exemplo, eu tenho aqui um depoimento, né, do doutor Emílio, que ele fechou contrato, assim, quando ele tinha já qualificado automaticamente pelo Pipedrive que ele usa, né? A gente fez uma triagem, mesma triagem que a gente faz básica, assim, para todos os clientes, e ele conseguiu já contratinho de 35 mil e já tem 6 propostas comerciais em andamento. Então, isso aqui é o que eu proporciono nesse processo de ter um CRM inteligente, jurídico, voltado para a área jurídica mesmo, para estar trazendo mais visibilidade, mais negócios e você conseguir ver que no final do mês você vai ter resultado. E parar com aquela coisa da equipe ter que fazer todo o cadastro, ter que colocar vários dados dentro de cada card, ficar preenchendo manualmente. Advogado não é digitador de luxo, ele tem que tratar do processo e ter as informações em mãos. Então isso daí é que dá uma maior dor de cabeça nos grandes escritórios. Advogado tendo que colocar os dados dentro de cada card, preencher, saber movimentar, moveu para isso, moveu para aquilo, isso não funciona mais hoje em dia. Você tem que ter a coisa mais com cadência e a coisa mais automatizada funcionando de uma forma que você consiga trazer previsão e estabilidade no andamento do processo, dentro da esteira comercial. Isso que eu mostro aqui no pilar 6 é onde a gente tem as automações que funcionam justamente para estar enriquecendo esse card e trazendo os dados que são necessários. Cada automação dessa daqui, ela vai ter a sua função, mas são automações pensadas exclusivamente para tratar casos específicos de cada escritório. Não é basta pegar uma automação dessa daqui e querer encaixar na sua realidade, não vai funcionar desse jeito. São automações que foram criadas e pensadas para trazer dados externos de APIs, de outros processos e colocar essas informações dentro do card. E com isso, com essas informações imputadas ali dentro, fazer com que ele ande dentro das etapas do CRM. Então a gente tem aqui automações para entrada de leads, você pode ter a entrada através de formulários externos, formulários no seu site, através de mesmo de listas que você tenha para colocar isso para dentro, ainda trabalhando com planilhas, né? Se você ainda trabalha com planilhas e faz a imputação desses dados, através disso a gente pode fazer importação disso, mas pensando já em eliminar essas planilhas no futuro. Isso é uma coisa que é feita de escritório para escritório, de gestor para gestor, é uma coisa acordada. Então tem escritórios que já não usam mais a planilha, a gente já conseguiu eliminar toda essa parte de planilha. Tanto é que eu tenho aqui um exemplo, que nesse escritório aqui a gente conseguiu implementar um formulário onde todas as captadoras colocam os dados através desse formulário. Aqui já é um processo todo com banco de dados que joga essas informações, a gente tem automações externas que tratam essas informações, buscam isso de dentro do banco de dados e já joga tudo para dentro do próprio CRM, trabalhando ele de uma forma muito mais rápida. E isso agilizou tremendamente o processo deles, porque antes eles imputavam tudo isso em planilha, às vezes tinha erros homéricos, duplicidades enormes, e só dava caos para dentro do escritório, dentro da equipe comercial que eles tinham.
Então isso daqui caiu muito, a gente conseguiu reduzir em mais de 40%, 50% todos os erros, todas as imputações erradas, porque a gente já filtrou na fonte, aonde entrava. E isso aqui pode ser feito tanto para a imputação dos leads vindo dessa forma, como também se vier através de ads, se vier de outra forma. É uma questão que é feita personalizada para cada um. Essa automação aqui que você está vendo, essa daqui ela já faz todo o tratamento do lead depois que ele foi imputado dentro do CRM. Ele trata o card, assim que o card é cadastrado, ele trata esse card, passa por um tratamento para ver o CNJ, depois ele vai consultar várias APIs aqui, nessa parte aqui, ele vai consultar várias APIs e ali dentro ele vai enriquecer esse card. Vai trazer insolvência, vai trazer se o processo tem valor de causa ou não, tem empresas insolventes, vai fazer todo o tratamento até ver que aquele processo é válido e colocar ele na etapa correta dentro do CRM. E a grande maioria dos escritórios, isso eu vejo sempre, as consultorias que eu já dei, os serviços que eu já prestei, elas têm um grande ouro dentro de casa, que é justamente os dados dos seus leads cadastrados dentro do CRM, que não são devidamente tratados, não são devidamente cuidados para trazer o retorno. Às vezes o lead entra, não sabe de que forma ele entrou, quais são os dados necessários, e o pior, demora-se a dar o retorno para aquele lead. Existe uma pesquisa que mostra que se você responder em menos de 5 minutos, você aumenta em mais de 400% a possibilidade daquele lead se tornar um cliente. Então isso é muito importante ter isso em mente para ter um retorno imediato daquele lead que está entrando, tratar daquela informação com mais esmero. Desta forma, você tendo uma estrutura bem azeitada, você consegue resgatar leads, resgatar processos que provavelmente estavam perdidos muito mais rapidamente e fazer com que aquilo ali tenha ganho. Por isso aqui no pilar 7 eu mostro o enriquecimento via APIs, como eu já tinha mostrado anteriormente, mas também voltado para mostrar isso através de gráficos, mostrar isso de uma forma mais executiva, mais de tomada de decisão, para você entender o quanto está entrando por dia, qual é o status daquele dia, quais são os processos que estão tendo maior retorno, dependendo do pipeline que está ali, quantos processos estão parados, quantos não estão parados. Então, tudo isso invoca realmente aquele sentimento de que vamos cuidar dessas informações para que elas tenham retorno devido ao longo do tempo. E aquilo, o escritório não precisa de mais uma ferramenta, de mais um app para colocar na estrutura. É só organizar o que existe. É só colocar em prática o que eu chamo de estrutura de CRM inteligente. Você colocar em prática e colocar isso dentro do seu CRM para ele funcionar devidamente. Todas as ferramentas já estão aí. É só uma estrutura bem encaixada, fazendo com que esses 8 pontos que você está vendo aqui se entrelacem e trabalhem harmonicamente. E dessa forma, ter um retorno satisfatório no final do mês. Dentro do método CRM Jurídico Inteligente, a gente tem 5 etapas que a gente trata para fazer com que isso funcione devidamente. Quer dizer, além desses 8 pontos, são pontos que são principais, são pilares que a gente tem, mas também a gente tem 5 etapas que trata isso de uma forma mais específica. E os 5 pontos são esses aqui, onde você tem 5 passos, que a gente pode dizer assim, são 5 passos práticos para estar estruturando todo o fluxo ali dentro. Então, o primeiro é a entrada e a origem, tratar esse ponto de uma forma onde você trabalhe os pontos de entrada, WhatsApp, site, anúncios, para não perder nenhum tipo de oportunidade. Então, é uma entrada rastreável que você consegue ter a informação de onde que está vindo. Depois tem a etapa 2, que é mais assertiva, que é desenhar as etapas da esteira comercial, pré-venda, venda, atendimento, eliminando os estágios vagos. Porque se deixar coisa perdida, a equipe se perde, acaba não funcionando. No ponto 3 é responsáveis e campos, é aquilo que eu falei, você ter campos estruturantes que vão fazer com que o seu CRM funcione devidamente. Atribuir responsabilidade àquelas pessoas que vão tratar realmente do lead e dar continuidade a ele. Óbvio, você também deve ter no ponto 4, você tem as regras de follow-up, não pode deixar de dar retorno a quem é de devido. Então, se o lead entrou e tem que ter um retorno em uma determinada data, isso tem que estar mapeado corretamente. E o ponto 5, conexão do CRM com APIs. Isso é uma coisa que dá para se fazer dependendo do tipo de escritório. Tem escritório que não vai precisar disso. Eu trabalho com alguns aqui que não precisa disso, ter conexão com APIs. Mas tem escritório que vai ser necessário trazer os processos da junta jurídica, fazer com que tenha valor de causa. Isso tudo atrelado também a regras de negócio. Porque tem escritórios que precisam, eu só aceito processos acima de 100 mil, 200 mil, 300 mil. A insolvência da empresa, não pode ter insolvência da empresa. O capital social daquela empresa tem que ser acima de 1 milhão. Então tudo isso tem que ser levado em conta na hora que se estrutura isso.
Cada etapa exige uma triagem correta, precisa ter nomes estruturantes que façam com que aquela etapa ela não fique vaga. Pendente. Pendente de quê? Agendamento. Agendamento do quê? Então precisa ter informações naquela etapa que sejam assim, você bate o olho, você sabe que aquilo dali é o que é para fazer. Não é uma coisa que fica vago na mente. Tanto é que eu mostro aqui no pilar 3, que é justamente as etapas com verbos de ação e critérios de avanço, que é onde você vai definir, né, onde você vai ter aqui nome impreciso, contato inicial, aí tem nome objetivo, qualificar, lead. Aí tem em análise, análise do quê? Aí tem agendar consulta jurídica, proposta, aí tem assim, apresentar proposta honorária. A outra, contrato, aguardando assinatura digital. Então tudo isso são nomes objetivos que fazem com que você leia e entenda o que precisa ser feito. Até que eu mostro aqui, esse daqui é a estrutura de um pipeline, onde você tem lá o lead novo, primeiro contato, pré-qualificação, reunião agendada, atendimento pelo especialista, contrato enviado, negociação. Então aqui você já tem toda a definição de um pipeline com etapas bem definidas. Aqui também é um outro, no caso é o número 2, né? Entrevista, coleta de documentos iniciais, protocolo. Então tudo pensado realmente para a área jurídica. E com isso, você tendo essa definição que eu expliquei, você tem também os campos obrigatórios que precisam ser preenchidos, não deixando com que um card avance sem ter aquilo devidamente coletado. Então aqui eu estou mostrando nesse vídeo onde você onde você tenta arrastar um card, mas logo em seguida ele abre campos obrigatórios que precisam ser preenchidos. Se aquilo ali não for preenchido, ele volta para a etapa anterior. Então isso obriga a pessoa a dar as informações corretas naquele momento. Porque senão você sai movimentando o card de um lugar para o outro, depois não sabe o que aconteceu. E aquilo, qualquer escritório que fique sem dados, né, os seus sócios, os seus gestores jurídicos, que fiquem sem informações dentro do CRM, eles ficam completamente cegos. A equipe também fica completamente cega. Passa a não ter a visibilidade correta do que tem de negócios dentro de casa. Fica com aquela coisa completamente perdida. E como eu disse, toda essa estrutura aqui, ela é implantada de uma forma única e pensada naquele escritório para que funcione de forma bem azeitada, bem funcional. Por isso que eu tenho aqui no pilar 8, onde eu primo pela visibilidade, previsão e métricas. Todos esses dashboards, eu vou mostrar outros, todos esses dashboards são pensados para mostrar justamente aquilo que é principal dentro de um CRM. Aqui no caso a entrada de leads, tem outro que mostra a parte de processos. Então cada um tem a sua devida função e cada dashboard é pensado nisso. Por exemplo, eu tenho esse dashboard aqui, ele é recente, um dashboard que está trazendo informações diretamente da base de dados de um CRM e está consolidando aqui para mostrar para o escritório como é que pode ser feito essa visibilidade, como é que você pode ter a visibilidade de negócios, negócios ganhos, negócios perdidos, negócios sem atividades, mostrando o quanto ele tem ainda insights que possam ter dentro da sua carteira jurídica. E aqui ele consigo mostrar tudo isso aqui para ele de uma forma bem prática e rápida, para poder trazer visibilidade no que ele tem de negócio dentro de casa. E dessa forma eu vou mostrar aqui como é que funciona basicamente uma simulação de como funciona a entrada do lead e como ele vai proceder dentro de uma esteira jurídica, né, dentro de um processo pensado para trazer enriquecimento desse lead. Então aqui eu tenho uma simulação que eu criei. Essa simulação ela vai mostrar como é executado realmente uma automação para poder trazer riqueza de dados desse card, desse lead que está sendo imputado dentro do CRM de uma forma bem rápida. Botei aqui alguns perfis de lead só como exemplo e eu vou acionar ela. Então aqui basicamente o que ela está fazendo? Ela entrou pelo webhook, veio pela validação da IA no CNJ, depois ele fez uma validação para saber se é concluído, se é inapto. Depois ele veio aqui para fazer segredo de justiça. Depois ele veio para trazer os envolvidos e os réus. Depois ele consultou uma outra API para trazer solvência de capital. Depois você tem uma outra API para trazer triagem e arquivamento. E no final ele foi e cadastrou no Pipedrive, no caso aqui do CRM, né? Como também colocou isso daqui dentro do banco de dados. E aí termina esse processo. É uma coisa muito reduzida, apenas um exemplo, tá? Que pode ser colocado de uma forma muito prática em qualquer tipo de escritório. Tá? É lógico que isso aqui tem uma automação por trás, até que eu mostro aqui em cada etapa o que acontece. Aqui eu tenho uma automação de entrada, aqui eu tenho uma automação que faz isso, que é a fronteira, né, vai trazer os dados de fora. Aqui eu tenho uma outra que vai fazer a parte de tratamento do CNJ, ele vai decompor esse CNJ para saber se é
um CNJ válido, se é saber se é um CNJ trabalhista, se é um CNJ previdenciário. Então vai fazer toda essa decomposição. Depois ele vai para um switch para fazer uma validação. Isso aqui, nesse caso desse escritório, funciona assim, mas é algo que é feito em particular para cada tipo de escritório, mas nada impede que isso também possa ser feito dessa forma. Depois aqui você tem a API que vai trazer valor de segredo. Se tiver segredo de justiça, ele não entra, ele é colocado de fora. Se ele não for segredo de justiça, ele continua. Aí ele também vai coletar a parte de réus e envolvidos para saber se tem algum tipo de informação ali que, dentro das regras de negócio, ele pode continuar ou não. Também vai trazer solvência dos réus, solvência das empresas que estão acopladas ao processo. Depois faz a triagem para saber se aquele processo está arquivado ou não. Se estiver arquivado, ele vai para outro caminho. Se ele não estiver arquivado, ele continua. E por fim, ele é cadastrado dentro do Pipe Drive, no caso aqui desse CRM, né, que pode ser qualquer outro CRM, como eu sempre reforço, e também é cadastrado no banco de dados para poder ter depois a visibilidade de dashboards e mostrar aquilo dali. Como vocês podem ver, essa é a forma do fluxo que funciona na maioria dos escritórios que eu trabalho. Isso aqui não é só teoria, tá? Isso aqui é prática mesmo, é colocado em prática. A gente tratou mais de 25 mil leads dentro dessa base de CRM. Depois foi feito uma parte de tratamento, que a gente chama de backfill, que eles necessitaram fazer um enriquecimento dos dados antigos, de anos passados, porque eles tinham vários processos de anos passados, para colocar isso com dados mais atuais e trazer essas informações através de consultas a APIs e enriquecer todos esses processos. Então, foi um trabalho grande, um trabalho bem substancioso para trazer todos esses dados, né? E foram até 2 projetos. O primeiro projeto foi dessa forma, que criar as automações, fazer com que elas funcionassem no diário, e depois a gente teve um outro projeto que foi tratado, o que a gente chama de backfill, e trazer os dados enriquecidos do passado para esses processos e colocar eles em voga. Eu até mostro agora, essa aqui é uma das automações que fez esse trabalho de backfill, que aqui ela estava rodando, o que eu estava fazendo um comparativo entre a automação que estava rodando e o que estava sendo preenchido dentro do próprio Pipe Drive. Então aqui ela está rodando, está fazendo o tratamento e está jogando essas informações aqui dentro, está enriquecendo os dados diretamente dentro do Pipe Drive. E o maior ganho do escritório não é só economizar tempo na semana, ele construiu um ativo para esse escritório, para aquele negócio. Porque hoje você sabe, se um advogado, se alguém da equipe sai, às vezes a inteligência toda vai com aquela pessoa. Se aquilo está internamente no próprio escritório, já estabelecido com uma estrutura funcionando, aquilo continua, independente de quem entre ou saia. Então você pensa no tempo da sua equipe em estar digitando, colocando informações ali dentro, pegando dados de WhatsApp, tentando preencher isso dentro do CRM, isso não funciona mais. Então, assim, você tendo uma estrutura bem organizada, o ganho é enorme, mais de 80% você consegue ter de retorno em cima disso. Além de sua equipe ganhar dezenas de horas ou até dias em cima dessa estrutura, ganhando velocidade para dar retorno àqueles leads que são mais interessantes para o negócio. Por isso que todos esses dashboards que eu apresento aqui, né, esse daqui e aqueles outros que eu já mostrei, eles são importantes para justamente dar visibilidade à gestão, mostrar à gestão que aquilo dali é funcional e que está trazendo retorno. A equipe está trabalhando, está trazendo retorno para o negócio. Agora um ponto que eu quero deixar bem claro, 100% transparente para vocês. Essa estrutura ela não é para qualquer tipo de escritório, tá? Ela é uma estrutura pensada exclusivamente para cada um. E a gente não aceita qualquer tipo de escritório, tá? A gente tem que ter uma base para poder estar trabalhando em cima para você ver retorno. E o CRM Jurídico Inteligente foi pensado para escritórios que já têm equipe, que já tem uma equipe razoável trabalhando, que tem um gestor jurídico que saiba ver como é que está o andamento dos processos, ver como é que está a estrutura comercial de todo o CRM, para poder tratar isso devidamente. E claro, esse escritório precisa ter um volume de atendimento, precisa ter leads entrando, precisa ter uma equipe tratando esses leads e vendo que se não tratar isso, arrascando dinheiro, deixando dinheiro na mesa. A equipe assim, que não tem uma visibilidade, ela está perdendo tempo ali e não está vendo a coisa andar. E você precisa ter urgência em estar tratando isso aqui na sua operação, tá? Principalmente tendo leads entrando, uma equipe trabalhando, um CRM que precisa ser estruturado.
Então, se você está começando do zero, ainda não tem toda essa demanda real, essa solução não é para você nesse momento. Porque eu e a minha equipe, a gente desenha isso especificamente para cada tipo de escritório. A gente coloca a mão na massa mesmo para fazer o negócio acontecer, então eu não consigo atender todo mundo. A nossa capacidade de atendimento é reduzida, por isso que é uma exclusividade, a gente está mostrando isso daqui para vocês, por isso que a gente abre poucas vagas para estar se fazendo um diagnóstico, e até mesmo para o escritório elegível em estar trabalhando junto. Então, se você não tem esse volume de urgência, não tem isso, não entre em contato, porque a gente não vai conseguir te atender. Mas se você sabe exatamente que precisa disso agora, é uma urgência real do seu negócio, que você precisa tratar esses leads que estão parados aí, que você está perdendo dinheiro, tem muito lead bom aí dentro que não está sendo tratado, sua equipe está se perdendo, não está conseguindo entender como é que está o andamento dos processos dentro do seu CRM, seja qualquer tipo de CRM, é só você entrar em contato no meu Instagram, que eu vou deixar aqui embaixo, ou no meu LinkedIn, colocar a palavra lá CRM, eu vou saber que você teve interesse, que você viu todo esse vídeo, e aí eu vou mandar um link específico para você, para a gente marcar uma reunião e fazer essa avaliação. Então envia CRM agora, lá no meu Instagram ou no meu LinkedIn, e a gente vai conversando. Um abraço.